A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos do canal, priorizando a palavra de Deus. Nesse dia tão maravilhoso, eu quero louvar a meu Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez para trazer uma palavra do céu para a tua vida. Que Deus neste dia venha cobrir a tua vida com toda sorte de bênção, que Deus venha guardar a tua família, que Deus venha guardar os teus parentes, que Deus venha guardar de todo o mal que está assolando este mundo, que está assolando este país, tá certo? E quero neste momento trazer uma reflexão da palavra do Senhor, que está encontrada aqui no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Apenas um versículo para a nossa meditação, que é o versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: E disse esta a sua senhora, que dera que o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, ele curaria da sua enfermidade, ele sararia da sua enfermidade. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de vida eterna, eu quero, antes de trazer a palavra, dizer para você algo. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é maravilhoso, e Deus não perdeu o controle, Ele está no controle sim. Agora muitas vezes vem coisas sobre a nossa vida que nós não entendemos, que no momento ali, muitas vezes nós não compreendemos, porque nós, como ser humano que somos limitados, somos falhos, somos pecadores. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus é muito elevado do que o nosso. Os seus pensamentos não é o nosso pensamento. Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem um propósito na tua vida. E muitas vezes para que esse propósito aconteça, muitas vezes para que o desígnio de Deus aconteça, muitas vezes Ele permite certas situações nas nossas vidas. Mas Deus, Ele está no controle, acredita. Deus, Ele não te esqueceu. Deus sabe onde você mora, Deus sabe a tua luta, Deus sabe o que você está passando. E eu tenho certeza que em breve, logo, quem sabe hoje, Ele vai se levantar e vai dizer: eu estou aqui contigo. Oh, glória, aleluia. Tá certo? Eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade. Quem sabe você está passando num deserto, quem sabe aconteceu algo que você está se perguntando, você está se indagando. Meu Deus, será se Deus me esqueceu? Será se Deus não está mais ouvindo as minhas orações? Será se eu pequei? Será, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ei, calma. Reflita nessa mensagem que vai ser pregada agora. E Deus vai falar contigo de uma forma toda especial para a glória dele. Amém? Neste dia, nós iremos falar baseado nesse texto que agora acabamos de ler. Um texto bastante conhecido. Um texto bastante conhecido no meio da igreja. Na epígrafe do texto do capítulo 5 fala assim: a cura de Naamã. A cura de Naamã. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa mensagem, falar de Naamã. Naamã, quem era Naamã? Naamã era um general de guerra. Naamã era um comandante do rei da Síria, do exército da Síria. E a Bíblia diz que Deus, o homem honrado diante do seu Senhor. Quando fala diante do seu Senhor, diante do seu rei, ele era honrado diante do rei da Síria. Por quê? Porque ele era um homem que batalhava e conquistava a vitória. Ele tinha levado o exército da Síria naquele tempo a muitas vitórias, a muitas pelejas vencidas, E o homem, cada vez que ele vence, cada vez que ele passa pelos obstáculos, ele é mais honrado aqui na terra. E aquele homem era ovacionado. O povo aplaudia quando ele chegava na sua cidade, diante do seu rei, com as vitórias. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, meus queridos, que a Bíblia diz que aquele homem também, além dele ser tudo isso que eu acabei de falar, a Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade e era leproso. E quem era atacado daquela enfermidade naquele tempo, cometido dessa tão grave enfermidade, estava sentenciado à morte.
estava sentenciado à morte. Quem sabe lá fora o povo batia palma para ele, mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava a sua armadura, ele via que ele não passava de um leproso, que ele estava na beira da morte. Imagina, se fosse em Israel tinha uma cultura, né? A cultura é, se um leproso, se uma pessoa fosse acometida dessa enfermidade, fosse leproso, não importava a posição dele, podia ser o rei, o general, podia ser qualquer pessoa, ele tinha que se isolar, porque ele se tornava imundo, porque na Bíblia a lepra representa ou tipifica o pecado, mas como ele era sírio, lá era outros costumes, e também pela patente que ele tinha lá, o rei honrava ele, né? O povo aplaudia ele, mas ele sabia que ele estava próximo de sucumbir, estava próximo de morrer. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que ele entrasse em Israel, e a Bíblia diz, meus queridos, meus amados, a gente vai estudar a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai perceber, era uma forma que Deus, uma estratégia de Deus, trabalhar na vida do povo dele, do povo de Israel. O povo de Israel era um povo eleito, nação santa, adquirida por Deus. Deus resgatou aquele povo, chamou aquele povo do meu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Mas a Bíblia diz que quando o povo virava as costas para Deus, Deus permitia que o inimigo entrasse na sua terra, entrasse ali nas suas casas e levava aquele povo cativo. Muitas vezes Israel serviu de escravo, de cativeiro, passaram 70 anos em Babilônia, muitas vezes, né, passaram 400 anos lá no Egito, mas o povo não aprendia. E dessa vez aqui, a Bíblia diz que Deus permitiu que mais uma vez a Síria entrou, levou o povo cativo, né? Mas o que eu quero falar neste dia é que aqui especialmente Deus permitiu que ele levasse uma menina, sem conhecer, sem saber, mas ele levou. E a Bíblia conta, meus queridos, que essa menina foi para sua casa. E o que eu acho interessante é que aquela menina tinha todos argumentos para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa rebelde, para ser uma pessoa que podia indagar contra o seu Deus, mas por que Deus permitiu isso? Mas a Bíblia diz que aquela menina agiu diferente. Ela disse que quando ela estava servindo a sua senhora, a esposa de Naamã, e ela chamava o Naamã também de meu senhor, quando ela estava servindo ali, ela permitiu, ela viu a situação daquele homem, e ela não perdeu a oportunidade de pregar a palavra, ela não perdeu a oportunidade de levar o evangelho, que o evangelho que sara, que cura, que liberta. Aleluia. A Bíblia diz que ela falou: minha senhora, aqui no texto que ora acabamos de ler, minha senhora, se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu sirvo, aleluia, se o meu Senhor conheceu Deus de Israel, se o meu Senhor fosse na presença de um homem de Deus, de um profeta que mora em Samaria, ele sararia da sua lepra, Deus curaria ele. E a Bíblia diz que ela ouvindo a palavra, porque ali foi a palavra, ela ouvindo uma palavra, ela creu, ela acreditou, ela passou para o seu marido, ela passou para Naamã, Naamã também acreditou, foi lá no seu rei, pediu autorização para ir à terra de Israel, e a Bíblia diz que ele chegou em Israel, o rei permitiu, e o rei ainda fez uma carta, ele levou essa carta até o rei de Israel. Quando ele chegou diante do rei de Israel, que ele apresentou a carta, que o rei de Israel foi ler a carta e viu do que se tratava, o rei falou assim: recebe meu servo e cura ele. E ele sabia que aquele homem estava, na carta estava relatando que ele estava leproso.
A Bíblia diz que aquele rei, o rei de Israel, rasgou as suas vestes, porque o rei de Israel não era crente, não acreditava no Deus Todo-Poderoso, tinha virado as costas. Por que é que Deus permitiu que o povo, que o próprio Naamã, o rei da Síria, entrasse lá em Israel? Porque em Israel o povo não estava crente. O povo, entre aspas, a liderança, o rei não estava crente. E eu fui estudar quem era esse rei. Esse rei era o último filho de Acabe. O primeiro filho de Acabe que foi rei foi Acazia. Esse rei que estava agora nesse tempo aqui dessa passagem bíblica era Jorão, né? E a Bíblia diz que ele era um déspota. Ele não acreditava, ele virou as costas, ele adorava, porque a sua mãe, né, Jezabel, uma das maiores idólatras que a Bíblia conta, não tinha como. Então ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, ficou com medo, apavorou. Mas a Bíblia diz que o próprio profeta Eliseu, meus queridos, ele ouvindo ali, ele mandou um recado para o profeta e disse aqui: vem até mim, né? E a Bíblia diz que ele falou assim: manda esse homem vir até mim, porque ele vindo até a mim, ele vai ver que há homem de Deus em Israel, que há Deus em Israel. E a Bíblia conta que ele foi, meu amado, meu querido, foi até o profeta. E o profeta, ele foi porque ele era uma pessoa, como eu falei, de uma alta sociedade, rico com certeza, tinha ganhado muitas vitórias, cada vitória ele se enriquecia. A Bíblia diz que ele levou uma grande oferta para dar para o rei ou para o homem de Deus, aquele que curava ele. Uma grande oferta. E ele imaginava que quando chegasse nas portas ali do homem de Deus, do profeta Eliseu, o profeta ia receber ele, ia bater palma para ele. E ele se enganou. A Bíblia diz que o profeta mandou, foi só Geazi, o seu servo, receber ele. E quando o servo do profeta de Eliseu, Geazi, chegou na porta e disse: olha, o meu senhor tem um recado para você, que você desça ao Jordão e lave-te e banha 7 vezes, mergulhe lá 7 vezes, e você será sarado da sua enfermidade. E a Bíblia diz, meus amados, que Naamã ficou revoltado, que Naamã ficou irritado, porque Naamã estava acostumado a receber aplausos, estava acostumado a receber honra, mas quando ele pensava que o profeta estava na porta, porque ele estava levando dinheiro, ele estava levando oferta. E o que eu quero abrir parênteses para falar uma coisa aqui, meu amado, muitas vezes lá fora nós temos uma posição, quem sabe lá fora você é um juiz, promotor, advogado, delegado, funcionário público, empresário, não sei qual é a sua posição, mas eu aprendo com Naamã que lá fora você tem, na Síria ele tinha, agora em Samaria, ele não passa de servo. Em Samaria nós somos servo, na igreja nós somos servo. E a Bíblia diz que ele nem queria descer ao Jordão, ele queria voltar. E um servo dele, um dos seus companheiros dele, falou assim: meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido alguma coisa pior, você não ia fazer para se sarar, para ser sarado? Ele falou: sim. Rapaz, ele só pediu que você tomasse um banho, mergulhasse 7 vezes. Aí ele foi, meditou e disse: é verdade. E o que eu acho interessante, meus irmãos, que nós temos que ver com quem nós estamos andando. Nós temos que ver com as nossas companhias. Quem é teus amigos? Porque tem muitas pessoas que se diz amigo e não é amigo. Tem muitas pessoas que se diz companheiro e não é companheiro. Porque amigo, ele respeita na tua ausência. Amigo, ele te honra quando você não está presente, né? Aí você vai saber, fulano de tal, ciclano,
O teu amigo lá te honrou. Glória a Deus, aleluia. E ele falou com ele e ele acreditou naquela palavra. E a Bíblia diz que ele desceu ao Jordão. Desceu, né? E o que eu acho interessante, que se nós formos analisar, Jordão, e praticamente nós vemos passagens bíblicas de Gênesis, Apocalipse falando de Jordão. Jordão. Aí eu fui fazer um estudo sobre Jordão. A palavra Jordão, né, ela tem a origem hebraica e significa correr, ou aquele que desce. Aquele que desce, né? É a palavra Jordão. E se você vê descer, nós olhando espiritualmente falando, é uma linguagem de humilhação. Descer. E nós vivemos num mundo que ninguém quer descer, ninguém quer se humilhar, ninguém quer descer do pedestal, da posição e se humilhar que eu falo aqui diante de Deus, diante desse que pode mudar a tua situação, diante desse que pode mudar o rumo da tua caminhada. E a Bíblia diz que Naamã, para ele receber o milagre, para concretizar o milagre na vida dele, ele teve que descer até o Jordão. É por isso que eu fiquei, se eu descer, aí eu vou estudar. E nós vemos, meus queridos, na nossa vida cristã, né, a maior virtude de humilhação, o maior exemplo de humilhação foi vivido pelo nosso Mestre Jesus. Por Jesus. Jesus, ele nos deu exemplo de humilhação. E a Bíblia diz no livro, na carta escrita a Filipenses, capítulo de número 5, vou ler para os irmãos, a carta a Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Vou ler alguns versículos para a nossa reflexão. A carta à igreja de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao versículo de número 10. A Bíblia diz assim, de sorte que haja em vós, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou outra vez, e mesmo sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Versículo de número 9. Porque por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Versículo 10 para finalizar. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia também diz, meus amados, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 6, diz assim, a Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Aleluia. Isso aqui é para nós. Jesus se humilhou. E para mim chegar, para mim me aproximar de Deus, para mim obter as bênçãos do céu, eu também tenho que me submeter à humilhação. Porque somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Todo dia nós falhamos. Todo dia, quando amanhecer, quando entardecer, nós temos que estar: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Porque Deus é rico em misericórdia. Amém? E a Bíblia diz que quando Naamã desceu ao Jordão, aí ele recebeu a sua vitória. Então a palavra Jordão é aquele que desce, aquele que se humilha, né? Aleluia. O rio Jordão, ele nasce do alto, né? Diz o rio Jordão, ele nasce em costa do Monte Hermon e forma o mar da Galileia e delimita boa parte da fronteira entre Israel e Jordânia e deságua no Mar Morto. Ele nasce do alto.
E nascer do alto, vamos trazer para a Bíblia, né? Prefigura o novo nascimento. O novo nascimento. Porque quando nós se aproximamos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos do alto. Prefigura nascer do alto é quando nós aceitamos, o Espírito Santo vem na nossa vida, né? E a Bíblia diz, lá em João 3, versículo de número 3, que para nós se aproximar de Deus, nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. E o nascimento agora, Jesus disse, respondeu Jesus e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer, não pode ver o reino do céu. Não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode ver o reino do céu. Naamã mergulhou. Olha, Naamã antes de mergulhar era arrogante, soberbo. Naamã antes de mergulhar ali, ele estava leproso, ele estava dependia 100% de Deus, mas ele queria ficar com a sua máscara, com a sua armadura, né? Meu irmão, nós temos que descer, porque a Bíblia diz que sem Deus nada nós podemos fazer, e Deus sem nós continua do mesmo jeito. Então é nós que precisamos dele. A Bíblia, a gente vai estudar a história, meus queridos. O Rio Jordão, uma das suas características é transbordar, somente no tempo da cega, né? A Bíblia diz que quando Josué passou ali no Rio Jordão a pé enxuto, era o tempo da cega, o Rio Jordão estava transbordado. Mas o milagre aconteceu, quando eles meteram o pé, a Bíblia diz que as águas se separaram, eles passaram ali a pé enxuto, né? Então a característica do Rio Jordão uma das características é transbordar. E nós for olhar isso na nossa linguagem espiritual, a Bíblia diz que nós quando aceitamos, nós quando acreditamos em Deus, né, o Espírito Santo, a água, aliás, a água que é chamada Espírito Santo, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo 38 e 39, diz assim: e Jesus disse, se crer em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Oh, glória a Deus! Rio de água viva correrão no seu ventre. E a Bíblia também fala, lá no livro de Atos, capítulo de número 2, que o povo estava todo reunido no dia de Pentecoste. De repente veio um vento e assoprou, e todos foram transbordados, cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. E o que eu acho interessante, meus amados, meus queridos, que ele tinha dinheiro, que ele levou uma oferta, mas Deus não está à venda. Deus não está à venda. Milagre não se vende, não. Milagre é de graça. De graça receber, de graça dar. Está entendendo? Ele mergulhou, foi curado. Aí vai dizer que no seu 7º mergulho foi curado. Foi curado para a glória de Deus. Aleluia. Foi curado e foi salvo. E a salvação, o maior milagre que o ser humano pode obter na terra é a salvação. A salvação é um pacote. Você é salvo, você é curado, você é liberto. Aleluia. E Deus escreve o seu nome no livro da vida. Isso aí é de graça. Na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando nós somos salvos, quando nós recebemos este dom da salvação, nós somos libertos, nós somos curados. Aleluia. E Naamã foi curado. Quero finalizar neste dia fazendo aqui a Bíblia, se nós for ver aqui, tem 3 personagens simbólicos nessa passagem bíblica que tipifica
algo maravilhoso. A menina, aquela menina que foi levada escrava, quem sabe, nunca imaginava o que ia acontecer, mas a Bíblia diz que Deus honrou ela abriu a boca, pregou a palavra no momento certo, e através da palavra, Naamã foi curado, Naamã foi salvo. Oh glória! A Bíblia diz assim, na carta a Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e depois o grego. Ela não se envergonhou de ser crente, ela estando em outra pátria, ela estando em outra nação, ela estando na casa de pagãos, mas no momento certo ela pregou a palavra e a palavra surtiu efeito. Aquela menina simboliza o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, a palavra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, meus queridos, lá no versículo, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vós, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que eu quero dizer, a Bíblia fala, que Naamã não foi recebido pelo profeta, porque o profeta sempre tipificava Deus. O pecador não pode chegar diante de Deus, porque os nossos pecados encobre, tem a separação. Aleluia. Sabe como nós podemos se aproximar de Deus? Sabe como nós podemos se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus? Quando nós descemos o Jordão. Quando nós, menina, simboliza o evangelho, o profeta, Deus, o Jordão, Jesus, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que muda e nos leva para o céu. Aleluia. Se você for ver, a Bíblia diz que quando ele mergulhou, ele desceu soberbo, mas quando ele mergulhou, ele saiu crente, ele saiu salvo para a glória do Senhor, ele saiu curado. Eu quero ler aqui no capítulo 5, no versículo 14 do livro de 2 Reis. 14 diz assim: pelo que desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e foi restaurado e tornou e a Bíblia diz que ele foi restaurado e purificado e tornou-se como a pele de uma criança. Oh glória! Aí depois que ele desceu, que ele foi restaurado, que ele foi purificado, a Bíblia diz que ele se tornou crente, servo. Presta atenção, ele confessou aqui. Então voltou Naamã, um homem de Deus, em toda a sua comitiva, e veio e se pôs diante dele disse: agora conheço em toda a terra não há Deus como Israel. Agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus em Israel, ou não há Deus como aqui em Israel. E agora peço que aceite um presente do teu servo. Ele já estava diante de um profeta. Quando ele veio, ele não se encontrou com o profeta. O profeta pediu que Geazi, o seu servo, desse o recado. Mas quando ele mergulhou no Jordão, que ele voltou purificado, sarado, a Bíblia diz que ele se encontrou com o profeta. A Bíblia diz assim, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porque há só um Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Se você for ver, quando ele mergulhou, que ele voltou, mergulhou, foi purificado, que ele voltou, ele encontrou com um profeta que tipificava Deus. Para nós encontrar com o nosso Deus, só há um só mediador, é só um caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim será salvo. Oh glória, aleluia. Ele também disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Amém?
Glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar no teu coração. Nós aprendemos com Naamã. Naamã tinha patente, mas Naamã se humilhou. Eu não sei, meu amado, eu não sei, meu querido, meu amigo, o que está se passando na tua vida, na tua casa, mas eu quero finalizar aqui. Quero dizer para você: se entregue a Jesus, confia nele. Salmo 37 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. E a Bíblia também diz lá que nós temos que deleitar no Senhor, porque Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Confia nele, acredita em Deus, mergulhe. Quem sabe você, esses dias que estamos vivendo, a sua fé está abalada. Quem sabe você está passando por luta, por provação. Eu quero te dar um recado: confia em Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua casa, e eu tenho certeza que Ele vai fazer para a glória dEle. Aonde você estiver, quem sabe você não está mais na sua pátria, ou quem sabe você não está mais na sua cidade, no seu estado, mas onde você estiver, você é um instrumento de Deus, você é um canal de bênção. Deus quer te usar. Deus quer te usar para levar a sua palavra. Deus quer fazer você um canal de bênção nessa terra. Oh, glória! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de maravilha. Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te apresento, Pai querido. Quem sabe muitos Naamã estão ouvindo, acabaram de ouvir essa palavra, Senhor. Meu Deus, que o seu coração venha se aquebrantar, que ele venha se humilhar, Senhor. Aleluia. Quem sabe esse irmão, essa irmã que está aí, Senhor, também, está com a sua fé, meu Pai, abalada, está sofrendo, passando por um deserto, mas que essa palavra venha revigorar suas forças. Oh, visita este lar, visita esta casa, visita esta família, visita esse hospital, visita, meu Pai, com a cura, com a libertação, com a salvação para a glória do teu nome. É no nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra e Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai purificar a tua carne para a glória dele. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos finalizando. Eu quero só deixar aqui um recado, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like, eu gostei, ative o sininho. Teve muitas pessoas que até me ligou. Eu moro no interior, né? Muitas pessoas me ligou: pastor, o que é esse negócio de se inscrever, de ativar o sininho? Eu fui explicar: olha, quando você está vendo o vídeo, você vai ver o nome embaixo, assim, em vermelho. Se inscreva, aí aperta naquele nome. E o sininho, quando você ativa ele, você vai receber as notificações automaticamente quando nós postar aqui as mensagens. Amém? Que Deus te abençoe. Um abração, a paz do Senhor Jesus.